Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindos. Hoje, dia 30 de novembro, terça-feira, às 7 horas, 19 horas da noite, temos a palestra do nosso convidado, o professor José Donizetti, que é convidado de casa. Ele vai apresentar sobre a matemática financeira com suporte da ferramenta computacional SAVEP. Então, com vocês, eu vou ceder a palavra agora para a nossa aluna, Luísa, que vai fazer a apresentação do professor. Por favor, Luísa. Boa noite a todos. O professor e pesquisador José Donizetti de Lima, da UTF-PR, Campus Pato Branco, possui licenciatura em Matemática e habilitação em Física pela Unesp, mestrado em Métodos Numéricos em Engenharia pela UFPR e doutorado em Engenharia de Produção pela UFRGS. Atua nas disciplinas de Probabilidade e Estatística e Engenharia Econômica nos cursos de graduação e no PPG-PS, onde ele é atual coordenador. A análise de viabilidade econômica de projetos de investimentos industriais e agropecuários é seu principal tema de pesquisa, possuindo dezenas de pesquisas publicadas em veículos científicos sobre este tema. Passamos agora a palavra para o professor Dr. José Donizetti de Lima. Ok. Então, obrigado, Ivan e Michael, né, pelo convite, né, pela Luísa e pelo Eduardo aí pela apresentação. Eu vou partilhar a apresentação. Agradeço os colegas, né, que estão acompanhando, né? Já está apresentando a tela cheia? Se alguém confirma, fazendo favor. Que agora só... Okay. Sim, já. Sim. Então, aqui só alguns, né, uma figura só de alguns elementos que às vezes a gente pode estar utilizando, né? Aqui é a tela inicial do sistema, né, que a gente chama de SAVEP, que não tem nada, os alunos às vezes falam que é o SAVEP, não tem nada de SAVEP, que é o Sistema de Análise da Viabilidade Econômica de Projeto de Investimento. Então, esse aqui é o que a gente acabou usando na ideia do cifrão para o dinheiro. O A é de análise, aí para analisar qualquer projeto de investimento, seja pessoal ou mesmo projeto empresarial, você precisa olhar para duas dimensões, a dimensão retorno e a dimensão risco, por exemplo. Eu vou jogar na Mega Sena, vai me dar um retorno de 250 milhões, tudo bem? Só que você sabe que tem 99,9999 de chance de você não conseguir êxito nesse seu investimento, né? Mas sempre você vai ter que ponderar retorno e risco. O V de viabilidade, o E na ideia da engenharia econômica e o projeto de investimento, acabei utilizando a letra grega aqui. Aqui tem os módulos dele, nós vamos conversar um pouquinho hoje. Ele está organizado hoje em 13 módulos, a tendência é que ele aumente o número de módulos, né? Nós vamos trabalhar um pouquinho hoje aqui, discutir só esse módulo aqui, que é o da matemática financeira. Eu vou passar bem rápido um ou outro elemento que a gente estuda em outros conteúdos, né? Então, aqui eu coloquei só algumas figuras, né? Toda vez que a gente vai fazer um investimento, seja pessoal ou seja empresarial, primeiro tu tem que ter uma ideia, né? O que a gente chama de um insight. Aí, esse teu projeto, ao longo do tempo, ele vai ter o que a gente tem aqui, um comportamento, que a gente chama de um comportamento estocástico. Seja, por exemplo, demanda, qualquer coisa que a gente tem de projeção para o futuro, nós vamos ter esse comportamento, que é um comportamento estocástico, que ele pode ser estudado. Esse aqui é o que a gente chama do movimento geométrico browniano, né? Depois ele pode convergir, dentre todos os caminhos possíveis, ele vai convergir para uma distribuição normal. Aqui, para quem conhece a antiga e até atual HP12C, que surgiu em 91, o Excel, que são ferramentas tradicionais utilizadas dentro da matemática financeira. Aqui eu coloquei alguns elementos, né? Todos os elementos que eu coloquei aqui em volta, por exemplo, a relação entre valor presente e valor futuro, a relação matemática entre um valor presente e um valor futuro, relação matemática quando eu tenho o que a gente chama de uma série de pagamentos uniformes, que seria, por exemplo, como calcula o valor da prestação no sistema Price. Aqui o método de Newton-Raphson, né, que a gente utiliza para calcular taxas de juro, né? Aqui tem uma ilustração geométrica do método de Newton-Raphson, e o valor E, que às vezes a gente utiliza quando a gente está trabalhando com o sistema de capitalização contínua. Então, só coloquei algumas figuras. Aqui eu vou passar rápido, que é só um resumo da palestra, né? Depois a gente vai tentar trabalhar discutir dentro desses temas. Coloquei aqui do lado a parte de computacional, que ela é fundamental,
um desenho que ajuda muito a gente, que é o chamado diagrama do fluxo de caixa, e o sistema que vai nos ajudar a fazer esse processamento. Aqui coloquei também um resuminho da minha formação. Depois eu vou enviar para o Ivan essa apresentação, e aí depois ele compartilha com todos, né? Por isso que eu fiz questão de colocar alguns elementos iniciais. Então, primeiro vamos pensar num probleminha bem simples, que é o seguinte, né? Aqui eu só coloquei um primeiro fala do professor Souza e Kliman, né, que são professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que ele coloca, para que a tomada de decisão seja realizada de forma adequada, ou seja, se aproximando da realidade, a engenharia econômica, que é a área que eu leciono e que eu pesquiso, ela sustenta, né, no conceito do valor do dinheiro ao longo do tempo. Claro que não só nesse conceito, né? Ele usa bastante da estatística e outras ferramentas matemáticas, desde ferramentas bem simples até ferramentas bem sofisticadas, por exemplo, como o cálculo estocástico, né? Então, a gente vai pensar primeiro, para entender melhor, pensar num probleminha, né, inicial. Então, suponha que a gente tem uma empresa aqui, a BZT2, ela está apresentando um produto onde tem um preço, o preço de etiqueta dela está com R$100, e você tem duas opções para adquirir esse produto. À vista, pagando R$90, né, ou seja, no ato dá os R$90 e leva o produto, ou você paga R$50 de entrada, leva o produto, e você volta daqui a 30 dias e paga os outros R$50. Então, nesse contexto, a gente tem uma pergunta bastante importante. Qual é a taxa mensal de juros cobrado por essa loja? Então, quando a gente faz um exemplo como esse, por exemplo, em sala de aula, já é bastante comum eu usar esse exemplo, a maioria dos alunos faz o seguinte raciocínio. Tá, era 100. Ele está fazendo por 90, ele me deu um desconto de 10%. Eu vou pagar daqui um mês 10% de juro ao mês. Quando você fizer essa conta, que é uma conta errada, geralmente você vai encontrar uma taxa de juro. Na maioria das vezes, essa taxa de juro que você encontra, ela é inferior, ela é menor do que a metade da taxa real que está sendo cobrado nessa operação. Então, para entender problemas como esse, o que a gente precisa? Primeiro, fazer esse cara chamado diagrama. O que é um diagrama? Você coloca uma linha do tempo, né? E você anota aqui o período 0, que é o hoje, período 1, 2, 3. Digamos que eu fiz emprestei um valor hoje e vou pagar daqui a 6 meses. Então, você coloca o valor que você tomou emprestado, aqui seriam as unidades de tempo, e no final o valor que você vai devolver, se for numa única parcela. Então, o primeiro passo, que eu sempre recomendo, mesmo que eu for utilizar um software, uma planilha HP2C, é sempre fazer esse diagrama. Setas para baixo indicam saída de caixa, ou seja, eu vou ter que fazer um pagamento, e setas para cima indica recebimento. Essa é a convenção, né, o padrão que nós utilizamos. Então, nesse caso, o que a gente teria? Por incrível que pareça, nessa situação de à vista 90 ou 50 de entrada mais 50, você tem que pensar na diferença. Para nós, sempre foco na diferença. A diferença entre a opção compra à vista e compra parcelada. Se você comprou parcelado, você ficou com R$40 no bolso. Mas por que eu fiquei com R$40 no bolso? Porque se você estava pensando se você ia comprar à vista ou parcelado, nós temos algo que já é determinístico. Você tem no mínimo R$90. Então, ou seja, você está com R$90 no bolso, você pode optar por pagar os 90 ou pagar só 50. Aí você fica com os 40 que restou no bolso, e daqui a 30 dias você volta e você vai pagar os 50. Fiz questão de colocar ele para baixo na ideia de saída. Como é o único período, a gente pode fazer essa conta de maneira bem simples. Por exemplo, 40... daqui a 30 dias vai ter que valer 50, ou seja, ele vai ter que ganhar R$10. R$10 numa base de 40 representa 1/4 ou 0,25 ou 25%, né? Que foi mais ou menos a conta que eu fiz aqui em termos de explicação. Então, numa operação como essa, a taxa de juros que está sendo cobrada é de 25% ao mês. Então, muitas vezes no dia a dia, a gente faz compra em uma vez, uma mais duas, né? Ou né, 1 mais 3,
e às vezes a gente não calcula qual é a taxa de juros, e aí vê às vezes uma taxa de juros, sei lá, de um cheque especial, do cartão de crédito, e fala assim, meu Deus, que absurdo, 10% de juro ao mês, e ele vai fazer uma compra, às vezes, no dia a dia, e acaba pagando taxa de juro num valor bem alto. Aqui eu fiz também a conta, fazendo manual, né, o valor futuro é o valor presente, mais a taxa elevado no tempo. Aqui a gente considerou a capitalização composta, mas no caso um período, tanto faz a composta ou a discreta, não vai dar uma diferença. Então, esse probleminha remete a uma taxa de juro de 25% ao mês, né? O que não é muito anormal se alguém de vocês já fez uma compra no dia a dia e, né, acabou pagando. Aí eu venho, aqui vou mostrar como que faz no sistema, né? No sistema, então, você entra lá no módulo Matemática Financeira, você vai informar, ele sempre, aqui a mesma ideia que é utilizado na calculadora HP12C. Por exemplo, nesse módulo, pessoal, tem 17 modelos matemáticos embutidos para permitir com que o usuário escolha o que ele está querendo calcular. Por exemplo, o que a gente quer calcular nesse problema? Uma taxa de juro. Para isso, nós temos um valor presente, que é o 40, um valor futuro, que é o 50, e o número de prestações é igual a 1. Aí eu utilizo, né, faço a conta aqui manual, o sistema faz essa conta para mim, e depois ele apresenta o resultado 25. Então, veja, o sistema nunca vai conseguir nos substituir, nós, ser humano. Por quê? O sistema não vai fazer eu digitar o probleminha ou contar, né? Eu vou lá, tipo, no Google, falo e ele vai escrevendo. Eu não vou conseguir falar, transcrever o texto, e a partir do texto, o próprio programa vai conseguir extrair esse valor 40 e esse valor 50. Né? Talvez um probleminha ou outro a gente conseguiria automatizar, mas é muito pouca coisa que a gente consegue ainda automatizar. Ou seja, sem ter o raciocínio, nada pode ser feito. Então, o que o sistema faz? Ele simplesmente faz a parte operacional, mas ele não é o elemento mais importante. O mais importante somos nós e o raciocínio que a gente desenvolve. Aí vocês poderiam me perguntar o seguinte, tá, professor, então você quer dizer que nesse caso eu deveria comprar à vista? Porque se eu comprar parcelado, eu vou estar pagando 25% de juro. Aí eu vou te dizer, se essa é a única oportunidade que você tem, por exemplo, qual outra opção que você poderia fazer? Eu poderia deixar o dinheiro na cadeira de poupança rendendo 0,5 ao mês. Isso é irracional. Vou deixar o dinheiro R$40 aplicado a 0,5 e no final do mês eu vou pagar 25% de juro. Mas aí eu poderia falar para vocês, não, pessoal, eu tenho a minha sogra que se eu emprestar esses R$40 para ela me paga 30% de juro ao mês. Então, numa situação como essa, né, eu não vou pagar à vista. Eu vou emprestar os R$40 para minha sogra, ela vai me pagar 30% disso, vai me pagar R$12, eu pago os 10 de juro para a loja e ainda fico com mais R$2. Então, nem sempre é melhor a gente pagar à vista. Você tem que analisar quais são as alternativas que você tem. Claro que aqui eu usei uma alternativa só para, né, a gente distrair um pouco, mas você sempre tem que analisar o que você pode fazer. Por exemplo, eu decidi que eu preciso comprar um produto. Esse meu produto, eu tenho recurso para pagar à vista. Só que à vista ou em 10 vezes exatamente o mesmo valor. Tentei negociar e não consegui. O que eu posso fazer? Eu posso comprar ele parcelado, fazer a aplicação e todo mês ir pagando a parcela. Para isso, você tem que se organizar, né? Precisa a gente ter o que a gente chama de uma educação financeira. Aqui a gente não vai, né, ficar discutindo muito sobre questões de educação financeira, mas simplesmente apresentar alguns elementos que tem que dá para ajudar o raciocínio no sistema. Vamos pegar agora uma outra situação. Uma situação que seja comum, uma taxa de juros de uma compra parcelada, não só uma mais uma, né? Que seria finanças pessoais, que é o mesmo probleminha da gente estar calculando uma taxa interna de retorno, que é um método criado, a tal da TIR, criado por um economista inglês chamado John Maynard, em 1934 a 36, que ele, né, publicou um livro onde apresenta esse indicador. Então, vamos pegar um seguinte probleminha. Aqui ele está fazendo a simulação do método de Newton-Raphson. Então, o probleminha seria assim, ó. Você tem uma operação onde, digamos assim, você pode pagar R$2.000 à vista, ou você pode pagar 3 parcelas de 700. Então, para um período, eu consigo fazer de maneira bem simples, até uma regra de 3 ali, e funcionava. Para mais de um período, a gente tem problema, porque a gente geraria um modelo matemático
que não tem solução analítica, ou seja, só a partir de métodos numéricos que a gente conseguiria determinar a solução para esse tipo de problema. Isso daqui pode ser um probleminha meu do dia a dia, por exemplo, eu estou 2.000 à vista, eu vou parcelar em 3 vezes 700, ou poderia ser uma empresa. Uma empresa tem uma oportunidade de investimento para ela. Ela vai investir R$2.000 na expectativa de ganhar no primeiro ano 700, no segundo 700 e no terceiro 700. Será que vale a pena ele fazer esse investimento? Né? Vamos considerar que esse 700 aqui seja valores, por exemplo, mensais. Né? Então, nesse caso, a gente pode usar o mesmo módulo do sistema. Para isso, basta a gente informar qual é o valor presente, qual é o valor de cada prestação, nesse caso a prestação é igual, né? O número de períodos, ele vai aplicar, que é o que está programado no sistema, o método de Newton-Raphson, né, que pega um ponto, né, o xk mais 1 é o ponto anterior, menos a função no ponto, dividido, né, pela derivada da função no ponto. E aqui está a ilustração, você pega, por exemplo, um ponto, né, pega um ponto, esse ponto você acha a reta tangente você iguala a zero, acha a raiz, essa raiz você joga de novo na função, acha uma nova linha tangente, e você vai fazendo com isso aproximações sucessivas até convergir. Você pode colocar um ponto de parada, por exemplo, eu quero errar no máximo 10 na menos 15. Então, você vai fazer várias iterações e vai conseguir resolver. Por exemplo, num projeto de investimento, no sistema, nós já chegamos a ter que resolver, no único probleminha, 600.000 vezes o método de Newton-Raphson. E aí ele teve que usar, às vezes, né, diversas simulações. Poderia usar outros métodos? Sim, por exemplo, você tem métodos que são mais lentos do que o Newton-Raphson, tem uma convergência de ordem quadrática, tem outros métodos que têm convergência mais lenta, por exemplo, o método gradiente, tem métodos que combinam o método gradiente com o método de Newton-Raphson, por exemplo, o método de Levenberg-Marquardt, que foi o que eu utilizei na época quando eu fiz o meu mestrado, mas lembrando que a ideia aqui é a gente não falar específico sobre um determinado assunto, mas sim dar uma passada geral nos elementos que podem, né, auxiliar a gente a entender ou até explicar para um aluno essa parte de matemática financeira. Então, ali a gente, né, aplica o método de Newton-Raphson, faz ali o processamento, e a partir daí a gente tem uma taxa de juros de 2,3. Vamos supor que seja, por exemplo, valores mensais, então você teria, nesse caso, você estaria pagando 2,3% de juro ao mês. Agora, se esse valor é muito alto ou muito baixo, depende do contexto que você está trabalhando. Por exemplo, uma empresa ter uma rentabilidade num projeto desse de 2,3% ao mês, vale a pena investir? Não sei, por quê? Depende da empresa, depende do setor, depende do empreendedor, são várias características que, no final, faz com que a gente decida. Aqui mais um exemplo, esse eu vou passar mais rápido ainda, que é uma brincadeira sobre, né, se você quisesse acumular R$1 milhão, depositando R$100 por mês numa aplicação que te rende 1% ao mês, né? Quanto tempo que isso precisava? Então, aqui a gente tem, de novo, o diagrama, né? Sou do seu comércio trabalhando sempre diagrama. Então, você vai fazer depósitos mensais de R$100, N períodos, e lá no final você vai chegar no valor futuro. Nesse caso aqui, a gente não está querendo achar o valor futuro, a gente está querendo achar qual é o número de períodos, né? Então, nesse caso aqui, no sistema é o mesmo processo, futuro é 1 milhão, o valor da prestação você sabe, a taxa de juro você sabe e o número de períodos que você quer calcular. Então, resolvendo isso daqui, ele chega numa progressão geométrica, você deduz a fórmula, isola o teu N, aplicando o logaritmo, pode ser neperiano ou de qualquer base, você consegue chegar nessa fórmula, aplica essa fórmula e você vai chegar que ele vai demorar 464 meses. A pergunta era anual, então você vai me responder, então, aproximadamente 38 anos. Então, eu já estou hoje com 50. O meu pai foi até 88, né? Então, considerando, meu avô foi 78, meu pai 98, eu espero que seja pelo menos uma progressão aritmética, eu quero chegar no 98, então eu teria condições ainda, né, de se eu conseguir economizar R$100 por mês e conseguir fazer uma aplicação a 1%, de, né, lá no final da minha vida, eu chegar a ser milionário, né? Mas não é a minha pretensão. Ali foi só, então, alguns slides que eu coloquei na ideia de motivação. Então, a gente vai estar falando especificamente, né, sobre o SAVEP, sobre formas de capitalizar, né, taxas de juro, por exemplo. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre juros simples, compostos e contínuos.
a taxa de juros nominal, que geralmente é o que está no contrato, a efetiva, que é aquela que realmente você está pagando, elas podem ser iguais ou não. A equivalente é quando a gente transforma uma taxa mensal e anual e vice-versa, por exemplo, 1% ao mês equivalente a quanto? A 12,68% ao ano. Como que eu acho isso? Eu utilizo o regime de capitalização composta, né? E a taxa de juro real, que seria descontar, por exemplo, a inflação. Às vezes você tem uma aplicação e fala assim, a minha aplicação ganhou 8% ao ano. Beleza. Quanto que deu a inflação? 10% ao ano. Tranquilo. Né? Então, é isso que a gente tem que começar a pensar. Nós vamos falar um pouquinho também sobre séries de pagamento. Quando a gente fala pagamento, pessoal, pode ser pagamentos ou recebimento. A gente sempre utiliza o termo que é padrão na literatura. Essa série de pagamento pode ser com valores todos iguais, são valores uniformes, valores que mudam ao longo do tempo, através de uma taxa de crescimento. Por exemplo, às vezes a gente trabalha com demanda, com fluxo de caixa, ele vai ter uma taxa de crescimento por período, então ele seria variável. Essa taxa de pagamento, essa série de pagamento, ela pode ser finita, né? Ou ela pode ser infinita, que a gente utiliza também, aqui que a gente usa muito progressão geométrica, né? Sistema de amortização de dívida, por exemplo, quando eu faço a simulação de um financiamento habitacional, de uma compra no meu dia a dia, como que eu entendo, né, esses sistemas, né, o price e o saque. Tem outro sistema, o sistema americano, antigamente na década de 70 tinha um sistema alemão, tem o sistema Sacre, que a Caixa já trabalhou, né, e sempre se preocupando em situações onde a gente possa aplicar o que a gente está vendo no nosso dia a dia de pessoal, no nosso dia a dia de ensino e também no nosso dia a dia como investidor ou como empresário. Então, essa é a tela principal, eu já mostrei para vocês ela antes, eu não vou passar de novo. Aqui até coloquei alguns comentários, né, que às vezes a gente não sabe que módulo a gente vai usar, mas eu não vou falar hoje sobre os módulos. Por exemplo, na quinta-feira eu vou dar uma palestra e eu vou falar sobre o sistema no geral, entrando com vários módulos, o que cada módulo faz, né, como que a gente pode usar cada módulo para apoiar o processo de ensino e aprendizagem. Hoje a gente está falando só nesse módulo de matemática financeira. Né? Então, vou deixar aqui só por curiosidade. Os próximos passos do sistema, até coloquei o Chaplin aqui, esse aqui é um filme, quem nunca assistiu, chamado Tempos Modernos, que faz uma crítica ao sistema de produção em massa, né, o sistema fordista, o sistema de produção Taylor, né? Aqui os módulos que a gente quer avaliar futuramente, que é trabalhar na parte de avaliação de empresas. Hoje o sistema é muito trabalhado para avaliação de projetos. Um direcionador que ajude a pessoa a escolher qual é o módulo mais adequado, né, principalmente quem está no dia a dia nas empresas, e um módulo de autoavaliação, para você entrar, fazer algumas atividades, e o próprio sistema já gerar uma prova e depois já te dar uma pontuação para ver como que está o teu conhecimento em algum tópico específico, né? Hoje o sistema ele tem por volta de 1.500 usuários, mais de 5.000 projetos salvos, e o sistema já foi utilizado em pelo menos 50 produções científicas, desde artigos de periódicos qualificados, né, nos extratos A, B e C, como a gente tinha antigamente, dissertações de mestrado, TCC, tese de doutorado, né, no Brasil, até fora do Brasil, principalmente na UTF, fora da UTF também a gente tem. Então, a gente tem 50 documentos científicos que utilizou o sistema para quê? Para ajudar na parte do processamento, na parte de fazer o cálculo. É claro que ele faz o cálculo daqueles pontos bem simples. Esse daqui é o modelo desenvolvido pelo Keynes, né, em 1934, que é o modelo do valor presente líquido, que é o quanto que você vai ganhar se você fizer determinado investimento. Ele simplesmente faz uma soma do fluxo de caixa, que é o resultado. Você pega a receita, pega o custo, projeta a receita, projeta custo. A diferença entre eles é o teu fluxo de caixa. Você descapitaliza e você vai acumulando. Aqui eu considerei os juros compostos. Se for juros contínuos, esse 1 mais I aqui, ele fica sendo E, e o somatório vai virar o integral. Vocês vão encontrar, talvez, cálculo de VPL utilizando, por exemplo, o método contínuo e não o método discreto. Mas, geralmente, a gente utiliza o método discreto. Aqui é um gráfico resultante dessa função, ela tem quase um decaimento aqui, né, uma função decrescente, e aqui é um reloginho que a gente chama isso aqui de dashboard, é como se fosse no veículo do teu carro, você tem lugar onde vai marcando, por exemplo, a rotação por minuto, qual é a velocidade, algumas características momentânea, né? Você não deixa de ser o
que a gente chama de uma derivada, né? Por exemplo, a velocidade é o espaço percorrido em função do tempo. Então, esses indicadores aqui, por exemplo, para esse exemplo que eu fiz aqui, indica que esse projeto tem um retorno classificado como médio, um risco alto e uma sensibilidade muito alta. Então, numa situação como essa daqui, nós não recomendamos você implementar esse projeto, mas sim você fazer uma abordagem mais sofisticada antes de tomar a tua decisão. Esse gráfico aqui, que é o gráfico do VPL, ele vai ser decrescente e ele vai tocar o eixo X, que é o eixo da taxa de desconto. Gera-se esse modelo matemático e aqui, mais uma vez, nós precisamos utilizar o método Newton-Raphson para determinar essa taxa de juros aqui. Né? Esse daqui, então, foi criado, a TIR aqui, ó, que foi criado o VPL foi criado pelo Keynes em 34, 36, e esse outro método aqui também do VPL aqui também foi criado mais ou menos na mesma época, né? Tem o Keynes e o Irving Fisher, que foram os dois caras que fundamentaram essa parte do valor presente líquido e da taxa interna de retorno, que é a taxa que zera esse VPL. Tem várias interpretações controversas, por exemplo, se vocês pesquisarem na internet, problemas do uso dessa tal da taxa interna de retorno na análise de investimento, você vai encontrar uns 2, 3 artigos teóricos de 15, 20 páginas só discutindo os problemas desse indicador aqui. Aqui eu vou pegar um exemplo para vocês, um exemplo maior, por exemplo, uma empresa está investindo 100 mil, na expectativa de receber 4 pagamentos de 30 mil, e no último período ela recebe o 30 mil e revende o equipamento por 40. Ela pode investir, pegar esse 100 mil, deixar ele aplicado a 10% ao ano, ou ela pode investir no projeto. Então, a gente está querendo saber qual é a situação. Então, aqui tem os dados de entrada, a gente não vai estar estudando isso aqui hoje, os dados que estão aqui a gente passa para o sistema, a partir daí o sistema, ele gera mostra o que vai acontecer com o projeto período por período, que é a acumulação e descapitalização, mostra o diagrama, mostra um conjunto de indicadores. Tem gente que toma decisão por 1 ou 2 indicadores. Eu tenho muitos projetos que eu uso, às vezes, 50, 60 indicadores para ajudar a tomar a decisão. Né? O gráfico aqui que eu já tinha mostrado para vocês. Depois ele mostra também o dashboard, que é o gráfico, mostra e um relatório sobre como que é o retorno esperado para esse projeto, os riscos associados à decisão de investimento, a sensibilidade e um parecer conclusivo se esse projeto merece ser realizado, se talvez você tem que aprofundar o estudo antes de tomar a decisão, ou se você deve abandonar esse projeto. Nesse caso aqui, como ele tem uma sensibilidade muito alta, ou seja, pequenas oscilações já vai incomodar, é como o gremista no dia de hoje, né? Começa a incomodar o gremista ou o flamenguista, ele está com uma alta sensibilidade, já vai, né, se incomodar. Então, quando tem alta sensibilidade, significa que a gente tem que evitar. Então, um projeto com alta sensibilidade, a gente aprofunda o estudo usando um método, uma abordagem estocástica, né? Aqui o sistema, já mostrei. Aqui são os módulos. Então, quando você entrar no módulo de matemática financeira, você vai ter módulos para você trabalhar com juros, né? As 3 modalidades de juros e comparar entre eles. Se você quiser trabalhar com conversão de taxas de juros, tem alguns módulos para isso. A amortização de dívida, né? Que é o sistema de amortização, e a tal da série de pagamento. Então, da maneira que eu organizei a fala hoje, esse módulo é separado em 4 submódulos, né? Claro que o objetivo aqui não é a gente passar em todos eles, né? Geralmente, algumas disciplinas de matemática financeira, a gente gasta, às vezes, 2, 3 aulas, um ano inteiro para trabalhar a disciplina, né? Aqui eu coloquei alguns elementos que a gente utiliza, funções, né? A gente utiliza progressão aritmétrica, geométrica, utiliza limites, utiliza equação diferencial ordinária, por exemplo, para determinar, por exemplo, o modelo da capitalização contínua, a gente pode montar como uma IDO. Você pode usar métodos numéricos, por exemplo, o método de Newton-Raphson, que é o que eu utilizo. Se você quiser fazer uma demonstração, por exemplo, da relação entre um valor presente e um valor futuro, você vai ter que usar, por exemplo, o princípio da indução finita, né? Você faz para um determinado conjunto, né? Mostra para 1, para 2, para 3, supõe que vale para n, prova para n-1, segue todo o processo lá. Inclusive, um livro que eu coloquei até uma fala no início ali, que é do Morgado, o próprio livro do Morgado, que é escrito, né, pelo INPE e tudo, ele acaba nem fazendo, né, a demonstração da parte da indução finita, ele manda você procurar lá o livro do Elon Lages Limas, que é bem tradicional, o pessoal aí que está terminando o curso já deve ter
ter dormido com eles algumas noites, né? Então, vamos falar um pouquinho mostrar um pouquinho de detalhes dos sistemas. Então, vou falar um pouquinho sobre juros. Então, o que é o conceito? O juro, na verdade, é um prêmio, uma recompensa, né? Porque se eu estou tomando capital emprestado ou se eu estou emprestando para alguém, nessa nossa sociedade capitalista, eu mereço um prêmio, uma recompensa. O Souza e Clemente coloca que juros é o resultado de uma base vezes uma taxa. E com esse ponto de partida aqui, ele deduz a fórmula para o juro simples, para o juro composto e para o contínuo. Então, por isso que é importante a gente ter um conceito, entender o que ele é. É um prêmio, uma recompensa ou uma punição para quem toma emprestado. Posso pensar assim também, mas eu tenho que ter uma fórmula básica, igual a área. A área é base vezes altura, seja resolvendo a área de um retângulo, um triângulo, ou você está calculando a área abaixo da curva usando uma integral definida, você está usando o mesmo conceito de base vezes altura. Então, ter um conceito, ele é sempre fundamental. Então, eu tenho um regime que é chamado juros simples. Aqui é um modelo matemático, não dá tempo da gente fazer a dedução, né? Lembrando que a demonstração matemática rigorosa, ela vai acabar usando o princípio da dedução finita. Os juros compostos e o contínuo, que a gente entraria com o nosso E, né? Que é o limite fundamental. Aqui, colocando especificamente, quando eu estou trabalhando com juros simples, eu posso estar interessado em calcular um valor presente, um valor futuro, uma taxa de juro ou o tempo, né? No composto, mesma coisa. Claro que os modelos mudam um pouquinho, porque aqui eu tenho, né, a fórmula base. A fórmula base é essa, você vai partir daí trabalhar com as outras. Juro composto, a mesma ideia. A gente pode falar assim, mas o contínuo, desculpe, o contínuo a gente não utiliza. A gente utiliza assim, o contínuo é bastante utilizado quando a gente trabalha com derivativos, que seria o mercado de ações e o mercado de opções. Por exemplo, eu tenho uma disciplina no mestrado que é chamado Teoria das Opções Reais, que eu utilizo a todo momento a capitalização contínua. Então, muitas vezes eu tenho a capitalização composta e eu tenho que transformar ela na capitalização contínua ou vice-versa. Então, professor Donizete, sim? Sua iluminação, sua câmera está bem escura, quase não dá para ver você falando. Sim. Então, desculpa. Eu acabei deixando no... É que Agora economicamente sim. Era mais barato sem a lâmpada, né? Ah, sim, sim. Mas, desculpa, eu acabei esquecendo de acender a luz. Aqui, agora aqui são as fórmulas, né? Por exemplo, as fórmulas do juro simples. Aqui eu coloquei a reunião do composto, aqui do contínuo. E você, se quiser trabalhar com qualquer um deles específicos, ou se você quiser fazer um comparativo entre os três, existe um módulo que permite você fazer isso, né? Então, veja, só num módulo como esse, eu tenho que ter todas essas fórmulas, todas eles programados. Então, por exemplo, o que geralmente eu faço com um aluno que vai implementar algum módulo? Primeiro, eu trago ele numa disciplina, seja na graduação ou no mestrado, para ele aprender a parte teórica, entender todos os métodos, para depois ele fazer a parte de implementação. Então, eu não vou dar só a fórmula, implementa a fórmula. Ele vai ter que entender, até porque os alunos que trabalham comigo nesse projeto são os alunos de iniciação científica. Por exemplo, eu tenho o Luiz, que trabalha comigo no projeto já há 5 anos, nos ajuda. Hoje ele está quase terminando o doutorado e continua ainda auxiliando no projeto. A Elza ajudou 1 ano como iniciação científica, depois mais os outros 2 anos. Já tem o Pedro, que já está indo para o 3º ano. Então, sempre tenho os alunos que trabalham junto no projeto e sempre primeiro a parte teórica, depois vai a parte de implementação. Em termos de séries de pagamentos, então a gente tem vários formatos de séries de pagamento. Aqui eu separei em 5. Se você começa a fazer o pagamento no final do primeiro período ou vai começar antecipado, né? Se essa série é uniforme, se ela não é uniforme, se ela é infinita, né? Se ela é perpétua ou não. Cada uma delas, se você quiser calcular o valor presente, a gente tem um modelo matemático. Se vocês tiverem interesse em cada um desses modelos matemáticos, eu tenho uma apostila onde é feita a dedução de todas essas fórmulas, né? Uma apostila bem curta, de mais ou menos umas 50 páginas, onde a gente faz a dedução de todas essas fórmulas e depois como utilizar no sistema. Eu posso depois também estar enviando para o Ivan, e ele repassa junto com os slides a apostila, que aí a gente vai no tema que a gente se interessa. No caso desses módulos de séries de pagamento, então a gente tem todos esses módulos aqui, né, tentando respeitar mais ou menos essas possibilidades. Essas séries de pagamento, então, elas geram esses modelos matemáticos. Aqui, de novo, quando eu preciso calcular a taxa, eu preciso recorrer ao método de Newton-Raphson. A gente já mostrou exemplos lá no início, né, desse slide aqui, que você, em forma
3 parâmetros e diz qual deles que você está querendo calcular. Né? Então, nesse caso aqui, essa fórmula do CL do pagamento uniforme é a fórmula que nós utilizamos para calcular a prestação, o valor da prestação no caso do sistema Price, que é o sistema francês, né? O Price é o nome do que quem desenvolveu, e ele trabalha com todas as prestações sendo iguais. E o processo numérico, a gente utiliza um método do Newton-Raphson, que é um método que até hoje eu já não tive problema. Por exemplo, já consegui resolver 600 mil probleminhas em menos de 10 minutos, que é o tempo máximo de processamento que o sistema pode fazer, e ele conseguiu me dar as respostas para os 600 mil de Newton-Raphson resolver o probleminha. Então, não há necessidade de trabalhar com método mais sofisticado. Agora, e se as parcelas não forem iguais? Aí a gente tem que primeiro se preocupar se você quer calcular um valor presente, um valor futuro, ou você calcular a taxa de juro. Né? Então, aqui eu coloquei um exemplo, se você coloca que você quer trabalhar com 3 parcelas, como que você vai informar esses valores? Né? Então, você diz o que você quer calcular, diz a quantidade de parcelas, aí ele vai abrir para você digitar o valor de cada uma dessas parcelas. Aqui mais um exemplo, né, de uma série de pagamentos não uniforme. Tentei colocar o diagrama, o modelo matemático e o módulo onde a gente pode estar utilizando esse exemplo. Né? Aqui também coloquei mais um outro exemplo. Cada um deles é uma outra situação. Às vezes eu quero calcular o valor presente, às vezes o futuro e assim por diante. Aqui eu coloquei com um pouquinho mais de detalhe para a gente conseguir ver melhor aqui o método de Newton-Raphson, né, como que ele funciona. Né? Então você passa a linha tangente, acha até a raiz dessa linha tangente, e depois você pega esse ponto, joga na função, passa uma nova linha tangente. Então é um processo que dá para fazer manual, mas ele pode, né, ele converge geralmente rápido, só que o grande problema desse método é que você tem que ter uma solução, você tem que estar próximo da solução ótima. E como que a gente faz isso em projeto de investimento? Quando a gente quer saber o quanto que um projeto está ganhando, a gente coloca o que a gente chama de taxa mínima de atratividade. Ou seja, o mínimo que a empresa exige para o projeto ser aprovado, no mínimo 10% ao ano. Então, você parte desse ponto de partida, né? Desse ponto que é chamado TNA. Se você não tiver um bom ponto de partida, você pode ter problema de convergência. Então, não significa, o sistema vai falar assim, não achou a raiz. Tá, mas não achou por quê? Não tinha ou não foi possível encontrar? Então, geralmente, a gente consegue encontrar, por exemplo, fazendo, sei lá, 100, 200 mil simulações, às vezes, 1 ou 2 casos que ele não consegue encontrar, ainda, na maioria das vezes que ele não consegue encontrar, é porque eu posso não ter raiz real, ou eu posso ter mais de uma raiz real, que seria a ideia de descartar. Então, nesse módulo cálculo da juro, mais uma vez, a gente vai envolver o uso do método de Newton-Raphson, né? Aí você coloca as parcelas e a partir daí você informa os valores e ele já diz para você qual é a taxa. Aqui a mesma ideia, só que se for em séries perpétuas, ou seja, ela tem uma vida infinita. Por exemplo, você vai adquirir uma empresa e você vai avaliar o desempenho dela dos 10 próximos anos, mas essa empresa ela vai continuar, ela vai ter uma vida infinita. Então, você tem que considerar o fluxo de caixa infinito, né? E considerar até uns 10 anos como valor pontual. E depois, no final, aqui você faz o que a gente chama de um valor terminal, utilizando uma progressão geométrica. Aí, a fórmula, se ela for com taxa de crescimento, por exemplo, a empresa vai ter umas vendas, o lucro dela vai ter uma taxa de crescimento de G% ao ano. Você consegue calcular o valor presente dessa maneira. Aqui um exemplo que eu vou passar rápido por causa do tempo, que seria, por exemplo, você quer fazer uma aplicação de R$200 até completar 60 anos, e depois você quer retirar isso por mais, acho que aqui é 300 períodos. Né? Então você pode às vezes ter que combinar de usar mais de um módulo para resolver um probleminha, que é o exemplo que eu coloquei aqui. Ó. Você faz 480 períodos pagamento de 200, no final, você vai ter esse valor aqui, que é o 214 mil, lá no final da tua vida, então por isso que ele se transforma no valor presente, e aí você vai tirar, digamos, 300 parcelas no caso de 1.000. Ou seja, 480 pagamentos de 200 vai te permitir fazer 300 saques de 1.083. Então, você pode fazer algumas simulações combinando alguns módulos. E, por último,
Uma parte que a gente acha muito importante, né, no dia a dia é a questão das compras parceladas. Então, a gente tem no sistema, dentro desse módulo aqui, tem um, mas a gente acabou fazendo um separado, porque muitas vezes a pessoa tem interesse só nessa parte de simulação. Então, aqui ele simula o price, que é o da prestação constante, que é usado no comércio, o saque, que é usado geralmente no habitacional, e o americano, que na verdade ele funciona como a carência. O que é a carência? Por exemplo, uma empresa vai começar um projeto novo, então ela, digamos, tem que investir R$1 milhão. Esse R$1 milhão ela conseguiu 90% via BNDES. E no início do projeto, ela está desenvolvendo o produto, ela está entregando o produto, ela está recebendo o produto, então tudo isso aí tem um tempo. Então, até ela se organizar, ela pode ter o que a gente chama de uma carência, ou seja, ela pode ficar 2 ou 3 meses, às vezes 2 ou 3 anos, sem pagar o capital. Só que aí tem um problema. Se ela não pagar pelo menos o que der de juros, o que der de juros vai ser acrescentado ao saldo devedor, e quando ela for pagar, por exemplo, ela pegou lá 900 mil, ela vai pagar esses 900 mil mais o que deu no juro no período da carência. Então, o período da carência é sem amortizar o que você pegou emprestado, mas os juros sempre vão existir. Né? Como que a gente faz aqui? Bem simples. Você escolhe o sistema de amortização, preenche os dados que ele está te pedindo, né? E clique no calcular. Aí ele já vai fazer para você, eu coloquei aqui os modelos matemáticos, né? A prestação é aquela fórmula da série de pagamentos uniforme, e aí você faz o que a gente chama do quadro do financiamento. Então você faz passo a passo o que acontece com a prestação, os juros, a amortização e o saldo devedor. Né? Isso aqui é bem simples de ser feito. Que é muito usado no caso do sistema Price, é muito utilizado no comércio, né? Seja pagamento em dinheiro, cartão. Já no caso, o sistema da amortização constante, é a amortização que é constante, que é muito utilizado no sistema habitacional. Aqui eu dei um exemplo, fiz umas figuras comparando, né, o comportamento como que acontece a prestação e o saldo devedor no Price e como que acontece no sistema SAC. Né? Então, você pegar os valores e fizer o gráfico, você vai verificar que ele tem esse comportamento. E o que é os juros? Sempre é o saldo devedor vezes a taxa. Volta lá no conceito que o Souza e Clemente usa. O que é juro? É uma base vezes uma taxa. Qual é a base? É o quanto você está devendo. E o que é os juros? É a taxa de juro que você colocou no contrato. Tome cuidado, pessoal, que é a taxa de juro efetiva. Então, se você tiver, por exemplo, às vezes fala assim, o meu financiamento, a taxa de juros ele é 0,7. Só que aí você tem, digamos lá, um seguro obrigatório, você tem, às vezes, uma taxa de abertura de crédito, você tem outros encargos que estão junto. Então, você tem que pegar qual é o valor da prestação que você está pagando, qual seria o valor à vista, para você calcular qual é a taxa efetiva realmente, ou seja, quantos por cento realmente você está pagando para ter esse crédito. Eu vou mostrar para vocês aqui 2 exemplos reais, né, que eu acabei utilizando recentemente. Então, aqui, por exemplo, um valor de 200 mil, numa taxa de juros que parece baixo, 0,8558 ao mês, num prazo de 410 meses sem carência, ele começa com a prestação, então, de 2.200, e depois, lá no final, né, no ano, daqui a 30 e poucos anos, a prestação vai chegar em 491. Esse daqui é o sistema de amortização constante. Né? E veja aqui, o que é constante? É o quanto você vai descontando da dívida. Como que eu sei o quanto desconto da dívida? É só pegar o 200 mil e dividir pelo prazo, você acha o quanto da dívida. Então, muitas vezes eu vejo o pessoal no dia a dia falar assim, olha, sacanagem, eu cheguei lá no banco, entreguei R$2.000, o cara só descontou R$500 da tua dívida. Tá errado? Não, provavelmente não. Porque esses R$2.000 que tu deu, 1,5 é de juros e 500 é a amortização. Então, o que desconta da dívida? Não é o que sai do teu bolso. É a diferença entre a prestação e os juros, que é esse conceito de amortização que gera o saldo devedor. Então, o primeiro passo é a gente entender os conceitos. O que é prestação? O que é juros? Né? O que é... Se a gente não entende os elementos, uma ferramenta, seja HP, seja Excel, seja o Savep, ou que ferramenta que for, não vai nos ajudar. Né? Então, a gente sempre tem que ter essa ideia. Esse aqui é um outro exemplo, né, um exemplo também real, usando aqui o sistema Price. Então, a gente pegou um valor financiado aqui de 60 mil. E no caso, era o financiamento de um veículo. O financiamento do banco próprio era pior, então eu acabei fazendo um consignado. Né? Fiz o financiamento nesse valor em 48, aí como eu fiquei esses 2 anos sem viajar, sem nada, eu consegui nesses 2 anos, né, pegando o 13º, tudo que foi, e abatendo e já consegui me livrar e não pagar tudo isso aqui de juro ao mês, que é um absurdo, né? Então, ali ficaria com uma prestação igual até o final.
né? Claro que essa soma total aqui está errada, porque ela não observa o valor do dinheiro ao longo do tempo, ou seja, ele pega a primeira prestação e soma com a última, eles estão em datas diferentes, fere o princípio. Aqui eu deixei uma atividade para quem tiver interesse, então é se cadastrar lá no sistema, né, bem simples, né? Como acessar aqui, depois eu tenho no slide o passo a passo, né? Só clicar no navegador, fazer o cadastro, colocar todas as informações e depois você já pode utilizar o sistema, ok? Desculpe aí passar além do tempo que eu tinha planejado, e se alguém tiver interesse, na quinta-feira eu vou fazer uma live lá nesse canal chamado Casa da Pesquisa Operacional, uma palestra nacional, para falar um pouquinho sobre o sistema de maneira mais voltada para a parte de ensino, como que eu posso ensinar os alunos, né, no dia a dia, na parte de análise de investimento, usando essa ferramenta. É uma palestra complementar, acho que pouca coisa eu vou conseguir usar do que a gente trabalhou hoje, né? Hoje foi mais uma conversa só sobre a parte de como que eu posso usar alguns elementos da matemática financeira apoiado pelo sistema, ok? Eu vou voltar para cá e parar a partilha, que pelo menos eu consigo ver vocês. Então, desculpe mais uma vez pelo tempo aí, né? O Ivan me falou que era de 40 a 50 minutos, eu usei exatamente os 50 minutos, mas foi aos alunos, professor, você fala muito rápido, eu falo, não, tranquilo, fica gravado no YouTube, depois você vai lá e reduz a velocidade à metade, ou reduz a um quarto, aí você vai conseguir acompanhar no tempo, né? Então dá para otimizar o tempo também, né? O professor fala mais rápido, depois o aluno vê mais devagar. Mas a maioria dos alunos, sabe uma coisa que os alunos me dizem? Professor, geralmente quando a gente pega as aulas gravadas, a gente assiste na velocidade de 1,5 para acabar antes. Eu falo, tá bom, na velocidade normal já não entende, vai acelerar. Imagina a demonstração matemática lá e o cara acelerando 1,5, 2. Não, então, tá. a gente fazer o nosso bate-papo, que é a parte mais importante. Está ótima a sua apresentação, professor Donizete. Claro, tem muitos conceitos, né, novos. Quem não está nessa linha de pesquisa, que é matemática financeira, é um pouco difícil de entender, né, na verdade, né? Mas se você pega assim em um banco e as taxas de juros e tudo isso, né, seria bem interessante aprender, né? Então, pessoal, eu gostaria de ver agora se alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o professor Donizete. Poderia liberar o microfone, escrever aqui do lado. Professor Donizete, só uma pergunta. Você falou no começo sobre o movimento browniano, né, que faz o modelo e tudo isso, né? Como é que entra, assim, o movimento browniano? Quais são as equações que modela para obter essas ideias, assim? Então, na verdade, aí deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Deixa eu ver se eu acho um slide, que na verdade isso é por exemplo, para que a gente utiliza, deixa eu voltar aqui antes, para que a gente utiliza geralmente o modelo browniano, por exemplo, eu trabalho dentro de uma área de engenharia econômica, que é uma parte chamada teoria das opções reais. Para que serve essa teoria das opções reais? A avaliação tradicional, esse exemplo que eu mostrei para vocês agora há pouco, ele considera o seguinte: a empresa tem uma oportunidade de investimento, por exemplo, trocar uma máquina, substituir uma máquina, criar um novo produto, criar uma nova linha de produção, criar, digamos assim, ele trabalha só no período de dia, será que não vale a pena ter um período também noturno? Então, quando a gente está avaliando esse tipo de projeto, o que geralmente a gente faz na avaliação? A gente avalia e no final a gente diz para a empresa, ó, é recomendado você implantar o projeto ou é recomendado você não implantar o projeto. Só que, muitas vezes, a gente não tem só essa situação no sentido de que sim ou não. Talvez, no contexto, por exemplo, vamos pegar no país que a gente tem hoje, no país, no mundo, a questão do Covid, nesse momento que nós estamos hoje, nós temos muita incerteza, por exemplo, quanto que vai estar, por exemplo, a minha empresa, eu uso muito meus produtos relacionados ao dólar. Quanto que vai estar o dólar, por exemplo, no próximo semestre? Então, eu tenho muitas incertezas nesse momento. E, às vezes, o fato de eu esperar, ao invés de investir agora, deixar para investir, por exemplo, daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano, talvez essa seja a melhor alternativa. Só que, para fazer isso, primeiro, tem que existir duas coisas. Uma incerteza, em algum fator, pelo menos, eu tenho uma incerteza, e que, quando essa incerteza se resolver,
eu vou conseguir agir. Vou dar um exemplo bem simples. Até agora, nós não sabemos, por exemplo, no nosso programa de mestrado, nós não sabemos se nós vamos ter uma nota 3 ou 4. Se a gente tiver uma nota 3, nós temos que pensar numa estratégia, refazer o planejamento estratégico do programa, para ver o que a gente vai ter que fazer no próximo quadriênio para conseguir uma nota 4 e aí pedir o doutorado. Se a gente conseguir a nota 4, a gente já pode pedir o doutorado, só que você tem que elaborar uma nova PCN e submeter para avaliação. Então, o que a gente estava esperando? A gente estava esperando resolver essa incerteza, que é dar o resultado, para aí a gente decidir se nós vamos investir no planejamento estratégico para sair do 3 e chegar no 4, ou do 4 já chegar no doutorado. Então, a gente tem uma flexibilidade. No caso do movimento geométrico browniano, ele é muito utilizado, no caso, para você interferir no, por exemplo, um determinado preço de um determinado produto. Ele vai ter uma variação ao longo do tempo. Então, essa variação, por exemplo, o dólar está aqui. No próximo momento, ele pode subir. Mas ele subiu, no próximo momento, ele pode subir de novo. Aí depois ele pode descer. Que é mais ou menos essa figura aqui, ó. Que aí a gente não consegue, porque deixa eu ver se eu mostro um desenho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Essa figurinha aqui, deixa eu ver. Eu vou tentar pegar essa figura e ampliar. Mas o duro é que ela não está com... Deixa eu ver se ela vai aparecer por cima das outras. Mas ela não vai. O que ele está fazendo aqui, ó. Esse caminho aqui, na verdade, esse aqui é um resuminho da teoria das opções reais, né? Ele fala várias coisas, mas, ó, por exemplo, esse caminho que ele está fazendo qual é a trajetória possível que eu posso ter, por exemplo, para o preço de um determinado produto. Cada uma dessas linhas, cada uma dessas cores é um caminho possível. Por exemplo, o que eu faço geralmente com os alunos? Eu peço para ele, ó, escolhe uma determinada ação do teu interesse, pega o histórico diário, por exemplo, dos últimos 5 anos, e aí faça o gráfico e calcula qual é o retorno dessa ação, qual é o risco, geralmente o retorno, você vai pegar pelo retorno médio, que é o chamado retorno logaritmo, e a volatilidade dessa ação, a gente pega o desvio padrão. Aí os alunos fazem o gráfico, professor, não deu esse, que a gente chama de cone da incerteza, né? Por que cone da incerteza? Professor, não está aparecendo a figura. Ah, perdão. Eu parei de... Deixa eu ver se eu consigo mostrar agora. Agora sim está aparecendo. Tá. Deixa eu só pegar tirar essa figura aqui, colocar no novo... Porque o que eu geralmente faço? Eu faço geralmente em planilhas. Eu faço numa planilha para a gente simular o pessoal chama o caminhar do bêbado. Por que o caminhar do bêbado? Porque, na verdade, eu não sei para onde que ele vai. E aí eu tenho que pensar em todos esses caminhos possíveis. Então, aqui a gente tem uma incerteza. Então, aqui que entra o modelo. Aí, esse modelo, ele é uma equação estocástica que ele pode ser resolvida. Deixa eu ver se eu acho um gráfico onde eu faço a simulação. Teoria das opções reais, planilhas. Aqui é os modelos que a gente vai implementando. Todos esses modelos eu sempre implemento primeiro acho que esse aqui, ó. Esse aqui, deixa eu ver se vai abrir. Aqui, ó, por exemplo, aqui é o preço, aqui ele está gerando valores, ó. Ele começa com valores aleatórios e aqui são os valores que ele está gerando da simulação. Deixa eu ver se esse daqui está... São 10 caminhos possíveis, ó. Deixa eu ver, FN e F9 para executar a planilha. Vocês estão vendo? Ó, cada vez que eu dou F9, ele vai gerando novos valores, ó. Então, esse aqui que seria o pessoal chama do caminhar do bêbado, né? Porque ele dá um passo para frente, aí ele dá um passo e ele tenta se equilibrar. E o próximo, para onde que ele vai? Para a direita ou para a esquerda? Então, isso daqui, ó, conforme vai passando o tempo, vai aumentando os resultados. Quanto mais distante tiver, maior tem a dispersão, maior a variabilidade. Então, isso aqui acaba gerando o que a gente chama de um cone da incerteza. Né? Então, dá essa figura aqui. Mas depois, se uma hora tiver interesse, posso te mostrar passo a passo. Por exemplo, a gente poderia fazer uma falando sobre a parte estocástica que envolve, no caso, principalmente preço, né? Preço de produto, realmente, ele tem um comportamento bastante estocástico, né? Você não sabe o que vai acontecer, mas o não saber o que vai acontecer não dá para você falar assim, então, se eu não sei o que vai acontecer, o que eu faço? Eu tenho que conseguir modelar essa incerteza, né? Então, a gente faz essas projeções, por exemplo, para fazer um projeto de investimento, às vezes eu vou analisar o desempenho desse projeto para 10 anos.
Então, eu tenho que projetar para 10 anos a demanda, eu tenho que projetar o preço unitário, eu tenho que projetar o custo unitário de produção, o custo fixo, eu tenho que projetar todos esses elementos e aí depois pegar essa projeção, descapitalizar para a data de hoje, para que aí eu consigo ter um valor para dizer, olha, se você investir nesse projeto, tem uma expectativa de você ganhar isso. Aí alguém vai perguntar, tá, mas qual é a probabilidade de acontecer isso? Aí a gente tem que usar um método estocástico, por exemplo, a simulação de Monte Carlo. Eu acho que tinha alguém até que perguntou a respeito de que método. Stanley perguntou assim, gostaria de saber qual é o algoritmo que você usou para rodar todos esses módulos. Tá, o software, a gente desenvolveu ele, na verdade não é um algoritmo, eu uso dentro de uma funcionalidade que eu preciso. Por exemplo, eu quero calcular a taxa interna de retorno, o quanto um projeto está ganhando. Aí eu uso o método de Newton-Raphson. Então, cada situação eu precisei usar um elemento. Por exemplo, para calcular a probabilidade num projeto dar prejuízo, eu preciso calcular a área abaixo da distribuição normal. Aí, a distribuição normal, ela é a função dela, a FDP, a função de densidade de probabilidade, ela é uma função que não tem solução algébrica, então tem que trabalhar com método numérico. Nós acabamos implementando mesmo a soma de rima. Faz a divisão, por exemplo, faz a divisão lá em 100 mil fatias iguais, faz base vezes altura e ele converge de maneira bem rápida. Poderia ter usado vários métodos numéricos mais avançados. Qual foi sempre a nossa ideia? Tentar usar no sistema, o sistema ele não está preocupado com uma parte de ser uma ferramenta, digamos, a mais tecnológica, avançada, a mais comercial. Ela está preocupada em ajudar o processo de ensino e aprendizagem. Então, se uma técnica simples, por exemplo, o método de Newton-Raphson é simples, ele já resolve os problemas de calcular a taxa? Sim. Calcular a área abaixo de curva, a soma de rima resolve o nosso problema? Resolve. Então, a gente sempre foi na ideia de implementar um método que é mais simples. Por exemplo, na simulação de Monte Carlo, a gente tem que usar a geração de números aleatórios. Por exemplo, aquele que eu mostrei para vocês no Excel, o gerador de número aleatório do Excel é horrível, é um dos métodos bem ruim. Aí tem 2 japoneses matemáticos que desenvolveram um método, acho que é método Mersenne, que é considerado o melhor algoritmo de geração de números aleatórios que existe no mundo. A gente implementou esse. Então, quando tinha problemas de ordem, assim, esse aqui não satisfaz, porque ele não vai conseguir atender o mínimo que a gente precisa. Aí a gente foi num método mais sofisticado. Mas na ideia de que quando eu estou trabalhando com os alunos, por exemplo, eu consigo mostrar para ele, aqui a gente está usando o método de Newton-Raphson, aqui a gente está utilizando área, base vezes altura, utilizando integral numericamente. Então, nessa ideia, não se preocupar em usar a ferramenta matemática mais sofisticada. A ferramenta, por exemplo, assim, eu não estou trabalhando em pesquisa em matemática. Então, para mim, a matemática e a estatística, ela é uma ferramenta para me ajudar a entender os problemas de análise de investimento. Esse é o meu foco. Se a gente não tiver foco, por exemplo, eu adoro matemática, mas eu não consigo estudar matemática. Tá? Então, tem que usar aquilo que a gente já tem de conhecimento e fazendo parcerias, né, que é uma coisa que tem que evoluir mais, né, por exemplo, de fazer parceria com, né, por exemplo, com o pessoal que trabalha mais na área pura. Eu vejo o João e o Rome, desculpe citar aqui, ele trabalha lá com o professor Francisco, ou seja, a parte de mecânica mais com uma parte ali de matemática, e a gente consegue avançar, né, trabalhar sozinho, a gente faz muito pouco, né, tem até aquele Cortella, ele fala que, como que é conhecimento e partilha, se você ficar sozinho, não tem nada, né, por exemplo, você tem um conhecimento, se você não troca o conhecimento com alguém, você não repensa aquilo que você está falando. Às vezes você fala alguma coisa, alguém repensa. É verdade, né? Quantas vezes na nossa vida um aluno fala alguma coisa e você... mas é verdade, né? Por exemplo, eu tenho um método que a gente desenvolveu em 2013, que é o tal do payback, por exemplo. Quando você faz um projeto financiado, a gente tem problemas em determinar em quanto tempo o projeto vai se pagar. Por exemplo, se o projeto tiver 2, 3 anos de carência, um pouquinho que ele gera nos primeiros períodos, vai falar que o projeto se paga, mas ele se paga como se você ainda está com uma dívida no banco? E a literatura não considerava isso. Aí o Sheito me ajudou, a gente fez em 2013, adaptando esse tal do payback, né? E isso partiu de quando? Um probleminha, a primeira vez que um aluno me perguntou na aula, professor, mas e se o projeto começar a dar positivo, o acumulado dá positivo, e depois chega uma hora que aparece um saldo devedor maior? Aí eu falei, putz, é verdade, no financiamento acontece isso. E aí a gente foi na literatura e ninguém tinha um
um modelo matemático para isso. Aí a gente fez, mas foi algo bem simples, né? E a gente publicou em 2013. Uhum. E como é Interessante, professor. interessante, a gente pegou esse probleminha e a gente aplicou, por exemplo, aqui na cooperativa, na Cooper Tradição, a gente pegou um problema real deles, que era, eles estavam criando a unidade de beneficiamento e tratamento de sementes. Eles estavam com esse projeto. Então, a gente desenvolveu esse método e aplicou no estudo de caso real, ilustrando de como usar ele num projeto real, né? Já que a cooperativa, as publicações deles são em aberto, então a gente tem acesso a esse tipo de informação, né? E como que a gente faz isso? Porque a gente tinha duas alunas que eram funcionárias da empresa, né? E a pessoa que era o gestor, que era o Fernando, até ele acabou falecendo de Covid, era um grande parceiro, a gente trabalhou muito ao longo do tempo, né? Conseguindo colocar alunos para a gente desenvolver alguns projetos juntos, né? Meu interesse sempre é pegar projetos que têm algum diferencial, onde a gente consiga mexer em algum método, fazer alguma coisa, né? Não é, por exemplo, a gente não está preocupado com consultoria, nunca trabalhei com consultoria e nem tem interesse, mas sim em fazer com que a gente pegue essa teoria e leve para o dia a dia das empresas, né? Só que a gente teria que trabalhar com extensão, e aí como eu tenho focado na parte de ensino e pesquisa, eu não consigo muito fazer a parte de extensão, é uma coisa que eu tenho uma defasagem bem grande. Certo, professor. Ainda mais, é tão difícil gerar números aleatórios, né? Sim. É muito difícil. O algoritmo lá, por exemplo, a gente já pegou, como que a gente faz? Às vezes a gente, por exemplo, o sistema, o SAVEP, talvez seja essa pergunta do professor, quando ele falou no algoritmo. O que a gente utilizou para desenvolver o sistema? A gente utilizou a linguagem de programação, é o PHP, por quê? Porque quando a gente começou a desenvolver o sistema, o Luiz, né, que foi o aluno que primeiro trabalhou no projeto, que ajuda até agora, ele tinha ficado 1 ano e meio lá nos Estados Unidos fazendo aquela parte da ciência sem fronteira, e ele já tinha pego uma experiência em trabalhar com PHP. Então, a gente trabalhou com PHP. Aí a gente utiliza o banco de dados MSKL, que na verdade não seria bem o banco de dados. A gente utiliza JavaScript, a gente utiliza CSS. São várias ferramentas para desenvolver o software. Tem uma parte que a gente chama de back-end, que é a parte que você não vê, que é a parte de processamento. Tem a parte do front-end, que é a parte que o usuário verifica, e tem a parte de fazer os cálculos. Então, às vezes são 3 módulos, vários, você tem que trabalhar com 4, 5 softwares ao mesmo tempo, para que você consiga com que execute. Ou seja, você tem uma parte que faz o cálculo, e tem um outro software que pega os cálculos, já foram prontos, e mostra para o usuário. Claro que o usuário não vê essa parte do processamento, né? E como o sistema ele é web, eu não tenho preocupação em um aluno ficar instalando em tablet, em celular, aí ele instala o celular, o computador dele é ruim. Por exemplo, o nosso sistema, por que ele consegue rodar, às vezes, 600 mil vezes a simulação de Monte Carlo em menos de 10 minutos? Porque ele está hospedado no servidor da UTF, então ele não roda na tua máquina, ele roda no servidor da UTF. Mas já fiz experiência com 40 alunos ao mesmo tempo numa sala de aula, e todo mundo conseguiu executar. E depois ele dá também uma resposta do tempo de processamento, né, para a gente ter essa avaliação. Certo, professor. Tem outra pergunta aqui do Petralha. Indica se teremos alguma demonstração do sistema para viabilidade de compra de equipamento. Petralha. O Petralha acho que foi meu aluno na especialização. É um prazer, então, revê-lo. Então, o que a gente tem feito, por exemplo, eu vou só partilhar um detalhezinho que acho que ajuda bastante. Depois só me confirme. Então, por exemplo, se você quiser encontrar o sistema, você pode ir na internet, né, no Google mesmo. Vou colocar no Google. O cara já está querendo viajar aqui, ó, já apareceu o Google Maps aqui. Vontade não falta. Então, basta você colocar lá SAVEP, né? Ele já vai aparecer, por exemplo, aqui apareceu 133 mil. Você clica aqui, faz o teu cadastro com as informações. Depois que o cadastro está pronto, você pode fazer logar no sistema, né? Por exemplo, aqui eu já tenho salvo minha senha. Aí, não vou salvar aqui. Aí você entra nessa parte dos recursos didáticos. Nesses recursos didáticos, a gente tem o manual do sistema e tem alguns vídeos. Nesses vídeos, a gente tem explicação, por exemplo,
como que foi desenvolvido o software, que linguagens que a gente utilizou, como que foi estruturado o sistema, né? Então tem os vídeos explicando, tanto em português como em inglês. Aí tem vários vídeos, trabalhos de alguns alunos que já publicaram, por exemplo, essa aluna aqui fez sobre, ali numa cidade aqui no interior do Paraná, como escolher o melhor sistema de saneamento. Por exemplo, existem 37 tecnologias que você poderia utilizar para tratar o resíduo do esgoto. Qual era o, do ponto de vista econômico, mais adequado? Então, a gente fez esse trabalho em 2017, 2018. Aí, nesse trabalho aqui, a aluna explica como que ela fez o trabalhinho. Esse aqui era uma usina de reciclar os resíduos da construção civil. Esse daqui é na parte de projetos de eficiência energética. Esse aqui já é produtos ligados ao agronegócio, essas frigoríficos de frango fazendo a parte na parte de embalagem, né? Em vez de fazer manual, fazer de maneira automática. Esse aqui já é no frigorífico no Mato Grosso, na parte de suinocultura. Todos os trabalhos vocês podem ler, não tem identificação de empresas, porque para nós não interessa, né, a empresa quem é, mas sim o método, né, como usar. E nesses trabalhos tem já como que a gente aplicou. Então, esses exemplos que a gente tem aqui, seja através de vídeo, aqui então entrei nos recursos na parte de vídeo, mas você pode também, os artigos que a gente já publicou, por exemplo, usar um biodigestor para geração dos resíduos da bovinocultura, para gerar gás, depois gerar energia e gerar o biofertilizante. Esses trabalhos que a gente publicou também a gente pode usar esses trabalhos como base para aprender como que você vai aplicar. Então, aqui tem trabalhos que é mais ligado a projeto de investimento, outros que são ligados à estatística, capítulos de livros. Então, o que a gente tem, como eu comentei antes, a ideia é que a gente tivesse tempo para fazer mais vídeos, né? Por exemplo, eu queria ter tempo para fazer um vídeo explicando um exemplo de cada um daqueles módulos, mas infelizmente a gente não tem tempo, né? O que eu fiz esse semestre foi tentar gravar todas as minhas aulas, e aí talvez parte das aulas eu vou explicando cada módulo, então talvez futuramente eu publique também. Tem um canal do YouTube também que a gente tem do projeto, mas no próprio sistema, se você vai na parte dos recursos didáticos, tudo que a gente desenvolveu, a gente deixa ali no próprio sistema para o usuário. Eu até brinco com os alunos, né, ali eu tenho um porco. O que é o porco? Né? Não é o antiflamenguista, é o portal de conhecimento. Tudo aquilo que a gente produz no sistema, a gente vai deixando lá. Por quê? Qual é a ideia? A ideia é que a gente está numa universidade tecnológica e se a gente conseguir pegar a teoria e deixar essa teoria disponível para a sociedade, isso é importante. Só que o grande problema que a gente tem é conseguir fazer a divulgação desse material, né? São bastante coisas e às vezes a gente não consegue explicar. Por exemplo, já fiz minicursos em congressos nacionais, apresentação em várias palestras, mas aí, sei lá, 30, 40, 100 pessoas assistem, um começa a usar, outro começa, mas é difícil a gente conseguir fazer a divulgação, né? Sim. Também o Petralha também fez uma última pergunta, se teremos futuramente um curso dedicado à utilização desse sistema. Tem planejado algum curso? Então, eu tenho vontade de fazer, por exemplo, na parte de extensão, só que para fazer isso depende muito do tempo que a gente tem, né? Até uma coisa que eu participei de um congresso recentemente, e como que está funcionando hoje, por exemplo, em Portugal, várias universidades na Europa. Muitas vezes a gente faz esse curso de extensão, e você poderia fazer um curso de extensão, por exemplo, de 4, de 8, de 30 horas, ou até de 60 horas para dar uma passada geral. Só que muitas vezes eles acabam não sendo muito práticos. Por quê? Porque se dá aquela visão geral e a pessoa pega e às vezes não acaba aplicando no dia a dia da empresa. Então, o que muitas universidades estão fazendo parcerias com as empresas, no caso das empresas, no caso de Portugal, só que a empresa faz o seguinte contrato, né? Ó, você vai me dar um curso de 8 horas, você vai explicar a teoria para o meu funcionário, só que você vai ter o compromisso de que essa teoria, o meu funcionário vai aplicar num estudo de caso dentro da própria empresa. Então, isso é interessante porque, em vez dele eu mostrar um exemplo para ele repetiu o exemplo didático, eu posso dar uma prova para ele, mandar um exercício para ele fazer, em vez dele fazer um exercício didático só com números ali, ele vai pegar os números reais da empresa, né? Só que o problema disso é a questão de tempo que a gente tem para estar fazendo essas parcerias com a empresa, né? Então, esse é um dos grandes problemas. Mas eu acho que é uma tendência, né? Em vez de fazer, às vezes, cursos meio geral, assim,
né? Então, fazer alguma coisa meio para a empresa. Só que para a empresa, você teria que ter uma grande empresa que trouxesse, seria 5, 10 funcionários, aquele funcionário que trabalha com a parte de análise de investimento, né? Nós fizemos isso em 2010, que era um projeto chamado TF Nova, que esse projeto envolveu R$1 milhão. Nós desenvolvemos 10 livros e fizemos a capacitação de empresários no Paraná e no Mato Grosso. Mas como que era esse projeto? Eram 10 módulos, e aí, quando eu ia aplicar, por exemplo, o módulo de matemática de engenharia econômica, a parte financeira, a empresa, por exemplo, se ele é uma Atlas da vida, me mandava o cara que trabalhava com financeiro. Então, ele aprendia a teoria e depois ele podia aplicar. Aí, num outro módulo, ele ia trabalhar, sei lá, um outro ponto sobre a parte de inovação. Então, quem que a empresa mandava? O cara que era o responsável pela inovação na empresa. Porque se vem o mesmo cara e faz os 8 módulos, o cara não vai, nesses 8 módulos, conseguir trabalhar com análise de investimento, trabalhar com inovação, trabalhar com propriedade intelectual. São muitos elementos, né? Então, a empresa mandava já. Mas aí ele foi um projeto que ele foi financiado pelo CNPq, ele durou de 2010 a 2012, e depois o professor Hélio, que era o coordenador, ele também se aposentou, e é um projeto que não continuou andando. Mas seria muito importante a gente continuar com essas parcerias, né? E era tudo a custo zero. O CNPq bancava, nós elaboramos um livro, eu ganhei, acho que 3 cópias de livro, eu dei para a professora Deise, um professor Shade, espero que ele tenha um livro ainda, e o outro está comigo, né? E os cursos também a gente ia sexta de noite, sábado de manhã, sem nenhum custo. Do quê? Na ideia de você conseguir estar levando a capacitação para a empresa, e desse jeito, quem sabe, ajudar na geração de emprego, de renda, né? Ou seja, está contribuindo com a sociedade, que é quem nos paga o salário. Mas o problema é como que a gente consegue conciliar ensino, pesquisa e extensão, né? Porque tem muitos que acham que o professor apenas dá aula, né? Dar aula é a parte, eu acho, a melhor parte que tem, né? Por exemplo, ficar aqui até meia-noite conversando, para mim, eu estou de boa, né? Não cansa, é uma coisa... eu acho bom, né? Se eu tivesse que escolher outra profissão, eu não escolheria, né? Uma profissão que os colegas aí, o Eduardo e a Luísa, que estão terminando, né? Se vocês começarem a trabalhar nessa profissão, vocês vão ver que ela é bastante desafiante, mas é muito apaixonante, né? São poucos que abandonam ela ao longo do tempo, né? Depois que pegou amor, é eterno, né? Exatamente, ainda mais aqui presente temos vários, né, professores, futuros professores e, sobretudo, né, amantes da matemática, né? Sim. A Luísa está falando em fazer um curso de verão, né, Luísa? Cadê? A gente poderia pensar, por exemplo, um curso, mas aí teria que ser um curso assim, por exemplo, de 4 a 8 horas. Só que o problema para fazer um curso, por exemplo, o que a gente tem de material dentro do SAVEP, por exemplo, eu tenho colegas da área de administração e contábeis que eles utilizam na disciplina deles só o módulo de matemática financeira. Eu dou aula, por exemplo, para o curso de agronomia, eu utilizo 2 módulos para uma disciplina de 34 horas. Eu dou aula no mestrado, uma disciplina de 60 e depois uma outra de 60. Cada disciplina, por exemplo, uma disciplina de 60 eu uso, às vezes, 2, 3 módulos desse. Ele tem 13. Ou seja, não teria como ter um curso para a gente abordar todos os módulos. Qual é a ideia? A gente vê, assim, qual é a necessidade? Eu quero aprender sobre a parte de matemática financeira. Eu acho que um curso de umas 4 a 8 horas daria. Eu quero aprender a fazer uma análise de investimento de maneira determinística. 4 a 8 horas a gente conseguiria. Eu quero aprender a fazer uma análise de investimento usando a parte estocástica, por exemplo, simulação de Monte Carlo. Também mais umas 4 a 8 horas. Eu queria aprender um pouquinho sobre a parte da teoria das opções reais. Aí talvez precisaria de um pouquinho mais de tempo, porque a gente tem que entender primeiro como que funciona a parte do mercado financeiro, e não é o mercado de ações. A gente utiliza o mercado de opções. Vou dar um exemplo bem simples. Suponha que a tua empresa tem problemas o dólar influencia muito no desempenho do teu projeto. E você não sabe como que o dólar vai se comportar o ano que vem. Então, você pode fazer um contrato, né, comprar uma opção de comprar o dólar, por exemplo, por 5,50 o ano que vem. Então, você vai pagar, eu vou pagar 10 centavos por cada dólar para ter direito de comprar o dólar por 5,50. Aí você fala assim, tá, mas e chegar lá em janeiro, o dólar tá R$7. Aí eu vou poder exercer a minha opção e comprar o dólar por 5,50 porque eu tenho
um contrato, ou seja, eu tenho uma opção. Você fala assim, tá, mas e se o dólar cair para 3,28? O que eu faço? Eu não exerço a minha opção. O que eu vou comprar? Eu tenho o que a gente chama de uma opção. Opção não é obrigação. Por exemplo, eu tenho a opção de casar, né? A opção de trabalhar, a opção de sobreviver, são opções. Eu decido o que eu faço. Então, isso são opções. Então, existe um mercado chamado mercado de opções. As empresas podem usar isso no dia a dia para fazer o que a gente chama de hedge. O que é o hedge? É fazer uma proteção. Ou seja, se você percebe que alguma variável tem uma oscilação muito grande, que é o bendito dos movimentos geométricos browniano, se ele tem esse tipo de comportamento, então você pode pensar em alguma estratégia que você pode fazer para minimizar o teu prejuízo. Por exemplo, eu sei que no máximo eu vou pagar 5,50. Aí você fala assim, tá, mas e se o preço ter 3,28, você abandona de comprar 5,50 e compra 3,28. Mas aqueles 10 centavos que você pagou, você já perdeu. Sim, isso nós chamamos na literatura de sunk cost. Ou seja, custo passado não interessa. Eu vejo, às vezes eu tenho um colega que fala assim, ó, eu paguei 30 mil no meu carro, gastei mais 10 para consertar, eu quero 40 pila. Aí eu falo, vai lá na tabela FIP, quanto que ele está pagando? 28. É o que ele vale. Ah, mas eu investi, eu gastei. Não interessa. Custo passado não influencia mais. O pessoal antigamente usava um termo como que águas passadas não move moinho, né? Quando você tinha as coisas, por exemplo, o pessoal batia a erva mate com o moinho. Então, a água que passou, meu amigo, se não for circular, ela não vai mover mais o moinho. Então, já fez, já passou. Né? Então, essas coisas que a gente, às vezes, não consegue entender no dia a dia, né? Tem dificuldades, né? Sim, certo, então. Então, pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta mais para o professor Donizete? Acho que tem Professor Ángel. Acho que tem uma pergunta antes. Cadê? Deixa eu ver só da Luísa. A partir desses algoritmos e gráficos, é possível prever mudanças na Bolsa de Valores? Não. Na verdade, o sistema ele não tem nenhum módulo que ele trabalha com o mercado de ações. A gente trabalha com o mercado só de opções. Mas, na verdade, para que a gente trabalha com o mercado de opções? Porque tem muitas características de um projeto de investimento que ele se comporta muito parecido com o mercado de ações. Que aonde entra isso? O pessoal faz uma analogia muito grande entre a física e a financeira, que é o que a gente chama de econofísica. Se vocês pesquisarem na internet lá sobre econofísica, você pode pegar um movimento de um pêndulo, ele vai ter algum comportamento no financeiro que tem esse mesmo comportamento similar. Então, você pega a solução de uma equação serial do calor e ele vai ter um comportamento parecido, você pega essa solução e aplica para projetos. Professor Ângelo, né? Sim, Ángel. Eu queria falar alguma coisa que já fui falar agora com essa pergunta, em termos de investimentos, né? De outros modelos de otimização, por exemplo, ¿no? Modelo de Markowitz, que faz minimiza o risco, né? O risco de investimento, né? Também tem esse aí no seu departamento? Não, a gente não tem no sistema ainda, a gente não tem essa parte do que a gente chama do portfólio de projetos, né? Que geralmente ele é utilizado tanto para você fazer escolha de carteiras, né? Que é a ideia de você minimizar a relação risco-retorno, né? Por exemplo, se você quer minimizar o teu risco, uma maneira é você diversificar, que é o popularmente não coloque todos os ovos na mesma cesta, né? Então, a gente não tem módulos nessa parte da carteira dos modelos do Markowitz, né? A gente usa algumas coisas dele, mas não tem um módulo específico para ajudar, de novo, qual é o objetivo do sistema? Apoiar o processo de ensino-aprendizagem. Então, como eu não trabalho em nenhuma disciplina específica, o modelo lá do Markowitz, né, que foi desenvolvido na década de 50 e 1990 que ele ganhou o prêmio Nobel, né? Todos esses trabalhos, esse da teoria das opções reais, ele ganhou também que é o Black-Scholes Merton, eles ganharam o prêmio Nobel em economia, esse do Markowitz ganhou o prêmio Nobel de economia, o John Nash, que faz o equilíbrio de mercado, ganhou um prêmio Nobel de economia, ou seja, são trabalhos que assim influenciaram muito o dia a dia, né? Que eles são coisas bem aplicadas no nosso dia a dia, né? Uma coisa até o pessoal critica hoje, às vezes, os modelos do Markowitz, é que ele se preocupa, quando você vai escolher o portfólio de projetos, você mede a relação retorno, que é o valor esperado, é o retorno logarítmico que a gente utiliza, né? E você calcula o desvio padrão.
Só que muitas vezes nessa carteira você teria que levar em consideração uma terceira informação, que é a liquidez. Por exemplo, a caderneta de poupança, ela tem uma liquidez o quê? Mensal. Uma vez por mês eu posso ir lá e sacar. Aí fala assim, não, mas se eu quiser eu vou sacar agora. Sim, mas se não deu 30 dias, você não ganha os juros. Então a liquidez dele é a cada 30 dias. Então seria interessante nesses modelos. Tem um professor que eu participei de uma palestra esses dias da Universidade Federal do ABC, que ele está trabalhando com modelos, ampliando o modelo do Markowitz, além da parte do risco-retorno, incorporar também qual é a liquidez de cada uma dessas ações, porque nem sempre elas têm a mesma liquidez. E o modelo parte do pressuposto de que todos os ativos que você está colocando ali na tua carteira, eles têm a mesma liquidez, né? O que é a liquidez? É a tempo mínimo para eles ficar na tua mão, para ele virar o cash. Ok, obrigado. Nós temos, professor, um módulo que permite você comparar, por exemplo, vamos supor que você está querendo comprar um equipamento e tem 10 empresas que fornecem o teu equipamento e você quer simplesmente ranquear os 10 fornecedores e verificar qual que é o melhor. E isso a gente tem um módulo para comparar vários projetos de investimento ao mesmo tempo, mas não específico dos modelos do Markowitz. Ok, obrigado. Nem aquela parte de otimização da parte de pesquisa operacional, por exemplo, maximizar, quando você tem, por exemplo, você tem vários, por exemplo, a empresa tem 50 projetos, e ela tem que otimizar de acordo com o recurso financeiro, o recurso humano, escolher qual desses 50 ela vai fazer, que entra na mesma teoria do Markowitz, né, só que em vez de escolher ações que você vai investir, você vai escolher qual projeto você vai, quais, né, que você vai recomendar para a empresa. Claro. Certo, então. Alguma pergunta mais para o professor Donizete, pessoal? Bem, sem mais perguntas, eu gostaria que todo mundo, pessoal, que esteja presente, libere o microfone, tá? Fazer uma batida de palmas pela excelente apresentação do professor Donizete. Tá? Muito obrigado, professor, por aceitar o nosso convite e poder estar presente hoje e participar e nos ilustrar um pouco sobre esta parte das matemática financeira, né? E sobre o programa que você desenvolveu. E ainda mais estendendo o convite, né, professor, para os futuros mestrandos no programa de pós-graduação, né? Se tiver um aluno candidato que é da matemática, por exemplo, eu já acho que é o 4º aluno da matemática que quando aparece lá na parte de seleção, já é minha prioridade, porque eu sei, né, da qualidade dos alunos que são formados, né, e que tem uma base muito boa e que a gente vai colocando os conceitos, por exemplo, o cara aprende o conceito, aí ele precisa de tal método, ele vai atrás, ele estuda, ele revisa, então, porque nem sempre a gente vai ter possibilidade de estar fazendo ensinando todos os métodos, já tendo uma base, isso facilita bastante, né? E assim, precisando, eu estou sempre à disposição, né? Depois pode ser pelo WhatsApp, pelo LinkedIn, que eu acho uma rede bem interessante. Eu só não uso o Facebook, porque não me convenceram de que vale a pena eu gastar o meu tempo nele. Não uso o Orkut, né? Que eu já nem tenho mais. Não uso o Instagram, mas eu uso o LinkedIn para ter contato com os meus alunos. Eu tenho por volta de uns 2 a 3 mil ex-alunos no LinkedIn. Então, muitas vezes eles estão avaliando um projeto de investimento. Professor, eu estou avaliando isso aqui, poderia dar uma dica? A gente pode conversar rapidinho, né? Não tem problema. Uso o ResearchGate, que é uma rede para pesquisadores, né? E uso o WhatsApp, e-mail, né? São esses que a gente pode se encontrar e precisando pode... Olha, até o Thiago está falando aqui que ele descobriu o SAVEP no LinkedIn, né? Sempre eu estou tentando publicar, até eu estou montando um slide que é assim, questões que não querem calar da finanças, e aí tentar cada dia colocar uma no LinkedIn. Estou separando, já tem umas 70 mais ou menos. Mas eu tenho que começar a criar o hábito de todo dia ir lá, estão tudo preparado na forma de slide, aí eu vou lá no slide, vou copiar o slide, colar lá e fazer algumas questões que eu brinco, né? Questões que não querem calar, o pessoal chama hoje as FAQ, né? As Frequently Asked Questions, que geralmente a gente tem dúvidas em que a gente pode estar auxiliando, né? Certo, professor. A Luísa já se cadastrou no SAVEP, então, futuramente, talvez seja aluna dele. Então, vamos lá. Pessoal, outra coisa que eu esqueci de falar, mesmo vocês que não terminaram, por exemplo, eu vou ofertar uma disciplina no início do próximo ano, começando em março até julho, no mestrado.
eu aceito alunos externos. Por exemplo, você fala assim, professor, eu gostaria de fazer uma disciplina lá no mestrado, mesmo estando na graduação, para ver se realmente é isso que eu quero. Então, você pode fazer, nosso programa é sempre bem-vindo, alunos externos. Pode ser aluno que já formou, pode ser colegas aposentados que queira voltar para a gente trabalhar junto, colegas daqui também, né? Por exemplo, o Ivan e o Michel, se tiver interesse, uma hora a gente pode trabalhar na disciplina lá de teoria das opções reais. Acho que talvez seria bem interessante a gente ter essa partilha, né? Então, a gente tem sempre e geralmente em fevereiro abre essas inscrições. Eu sempre vou publicar lá pelo LinkedIn, né? E a gente sempre tá disponível aí para conversa, para bate-papo e para aprender, que acho que a maior coisa que a gente tem na vida é de aprender. O dia que a gente parar de aprender, aí pode fechar a porta, né? Aí não adianta mais. Sempre é bom avançar, aunque seja um passo por vez, mas é bom avançar. O pior é ficar parado, né? Eu até, no meu slide inicial, tinha colocado aquela brincadeira matemática de 1.01 elevado... como que é? 1 elevado na 365 é 1, mas se você colocar 1.001 elevado a 305 já vai dar mais, né? Ou seja, se você continuar fazendo sempre o mesmo, você sempre vai ter o mesmo resultado. Mas um delta a mais que você coloca, ele vai sendo potencializado ao longo do tempo e pode fazer o diferencial na tua vida, na vida de alguém, né? Então é isso que a gente tem que pensar. Sim, ainda mais, né? O importante é avançar, mas não é avançar como o movimento browniano, né? Sim, tem que ser mais controlado, né? Mas, assim, eu sempre falo para os meus alunos que na nossa vida a gente só tem uma certeza. A gente tem muitas incertezas, né? Por exemplo, eu brinco com os alunos, né? Por exemplo, assim, será que até terminar a aula vocês vão estar vivos, né? A todo momento a gente tem incerteza. Claro que a probabilidade de estarmos vivos é quase 100%, mas não é 100%. Ou seja, certeza a gente não tem nenhuma. Por exemplo, será que eu vou me aposentar? O Grobe vai falar, sim, eu não sei, o Grobe está tranquilo, nós não estamos ainda, né? Então a gente tem 1001 incertezas, né? Mas a gente tem que tratar com os modelos que a gente tem a incerteza e fazendo esse tratamento, a gente tem uma melhor possibilidade de acertar as decisões. Lembrando que tem aquela velha ditado, né? Todo modelo é errado. Por que ele é errado? Porque o modelo é uma aproximação da realidade. Ele não consegue refletir a realidade. Por mais que seja um modelo, o cara achar que o modelo dele é o mais avançado para aquele ponto específico, alguma premissa ele considerou e que talvez, em algum contexto, aquela premissa não seja válida. Isso que a gente tem que entender que nós, por mais que você avança, nós ainda somos muito limitados. Mas isso não é para nos desanimar, é para motivar para a gente correr atrás. Certo, então, professor Donizetti, muito obrigado por estar presente. Obrigado, pessoal, a todos, por acompanhar-nos desta vez em Mate Web, hoje, terça-feira. E aproveito a oportunidade para convidá-los que vai ter outro evento também de Mate Web nesta sexta-feira, agora na área também de estatística. Tá, pessoal? Então, muito obrigado. Tenham todos uma boa noite. Obrigado novamente, professor Donizetti. Tá? E a gente vai estar conversando futuramente. Talvez me incline por essa área também no particular, eu estudei a parte estocástica pura, né? Digamos, a matemática estocástica e tudo isso, mas a parte de aplicação, então, por exemplo, Oi. Nessa parte de investimento com flexibilidade, por exemplo, quando a empresa pode tomar a decisão, por exemplo, assim, só lá no final de 2, 3 anos que ela vai decidir se ela vai expandir a produção, reduzir a produção, isso é o modelo que o Black-Scholes modelou e conseguiu resolver. Mas agora, quando a empresa pode decidir a qualquer momento, existe um modelo matemático que eles não têm solução, só por aproximação numérica, né? Então, tem muitos modelos desses que não tiveram solução matemática. Aí, por aproximação, né, vai resolvendo numericamente, você tem algumas soluções. Eu trabalho com outro método, que é o chamado método binomial, né, que ele pega algo que é contínuo e vai fracionando no tempo na ideia de que a cada momento, por exemplo, uma determinada coisa, nesse momento, ou ela melhora ou piora. Se ela melhorou, ela pode piorar de novo. Então, cada momento, eu particiono o que é contínuo, eu secciono ele em determinadas faixas, e para cada instante de tempo, eu tenho 2 possibilidades só, que é o modelo binomial, que foi feito lá em 79, né, por 3 engenheiros americanos, foi bem premiado, e que nos ajuda bastante, mas não é a solução exata, é uma boa aproximação. E aquela equação de Black-Scholes, ela tem solução ainda não? Não, a do Black-Scholes, ele modelou, ele tem solução mas ela tem solução no que a gente chama de uma opção
a opção europeia. O que é a opção europeia? Por exemplo, vamos supor assim, nós assinamos um contrato, eu vou comprar $1 teu, Ivan, por 5,50 em fevereiro, quando a gente voltar de férias. Se for só lá em fevereiro, o quanto que eu tenho que pagar, o que o Black-Scholes mostra? Por exemplo, se eu te comprar um direito de comprar $1 teu por 5,50 em fevereiro, o quanto que eu tenho que pagar para ficar com esse direito? 28 centavos, por exemplo. O Black-Scholes, a equação dele, diz qual é o valor dessa opção, né? Mas vamos supor que, ao invés de eu executar você, ou seja, obrigar você a me pagar $1 só lá em fevereiro, eu vou ficar monitorando você todo dia. E todo dia eu vou monitorar o preço do dólar. Por exemplo, o dólar chegou hoje a R$8. Aí eu vou falar, acho que eu vou obrigar o Ivan me pagar me vender $1 por 4,50. Mas eu falo, não, peraí, tá 8, pode ser que no próximo período ele chegue a 9. Ou pode ser que ele caia para 7. Tá, então é melhor eu pedir para o Ivan me pagar antecipado em janeiro ou esperar mais uns dias. Então, quando a gente tem a tomada de decisão, não é só no final, mas é a todo instante, aí gera também um modelo estocástico e esse que não tem solução analítica. Mas o modelo que o Black-Scholes fez, ele modelou e resolveu, que é o que a gente chama de opção europeia. A opção americana, que é aquela que pode ser exercida a qualquer instante de tempo, ela não tem solução exata. Aí não sei se, eu não acredito que tenha, né? Talvez só, eu não sei a parte teórica, né, para dizer, e também não vi ninguém falando que foi provado que ela não tem solução também, né? Mas não tem, digamos assim, se existe, não foi ainda determinada, né? Teria que dar uma pesquisada também. Mas como eu disse, não é, digamos assim, o meu né, gosto, mas não é o tempo que eu consigo me dedicar a estudar essa parte, né? Não acredito que nesses meus mais 10, 20 anos de carreira, eu não sei se eu vou conseguir trabalhar, mas tiver uma parceria, a gente pode pensar em alguma coisa, né? Certo. Então, novamente, professor Vincente, muito obrigado. E obrigado, pessoal, para todos. Tenham todos uma ótima noite e a usar a ferramenta SAVEP, tá? Achei muito abraço interessante. a todos e grato pela Boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Boa noite. Eu vou parar a gravação agora.